O treinamento concorrente é quando você treina força, como a musculação, por exemplo, mas pode ser outra modalidade de treino de força também. E na mesma sessão de treinamento, ou em sessões diferentes, você também faz o exercício aeróbico. Um exemplo é quando você sai da musculação e imediatamente você faz a esteira ou a bicicleta ergométrica. E aí você está fazendo a musculação e o aeróbio na mesma sessão de treinamento. Um outro exemplo é quando você, numa segunda-feira, só treina força, como a musculação, por exemplo, e na terça-feira você faz só o aeróbio. Na quarta, musculação, na quinta, aeróbio. É treinamento concorrente do mesmo jeito, só que você está fazendo em sessões diferentes. E esse termo concorrente, ele é empregado porque, a depender de como o treinamento é prescrito, a depender de como o treinamento aeróbico é prescrito, a depender da intensidade, do volume, da frequência, de uma série de questões, de variáveis associadas ao treinamento aeróbico, inclusive da modalidade, esse estímulo aeróbio pode interferir nas adaptações ou ajustes provocados pelo treinamento da força, provocados pela musculação, como por exemplo, ganhos de força e massa muscular. O que eu estou querendo dizer é que, a depender de como o treinamento aeróbico está prescrito, esse estímulo aeróbio pode atrapalhar os seus resultados na musculação no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular. E a primeira vez que a literatura científica mostrou o efeito do treinamento concorrente foi lá na década de 80, se não me engano, exatamente em 1980, foi o estudo Rickson, onde ele mostrou que o treinamento aeróbio feito na mesma sessão de treinamento da musculação provocou limitações nos ganhos de força e massa muscular, ou seja, aqueles praticantes, no final das contas, ganharam menos massa muscular e menos força do que aqueles praticantes que só treinaram musculação. E a partir daí, uma série de estudos científicos foram verificando realmente o efeito da interferência. De tal forma que, durante muito tempo, se afirmou que fazer aeróbio na mesma sessão de treinamento da musculação atrapalha os ganhos de massa muscular e força. No entanto, de uns tempos para cá, poucos anos para cá, os estudos científicos mais recentes têm demonstrado que, a depender de como o treinamento aeróbico é prescrito, pode não haver prejuízo nos ganhos de força e massa muscular. A depender de como o treinamento aeróbico é prescrito, não há prejuízo nos resultados da musculação. Inclusive, existem dados até mostrando que quando você acrescenta o aeróbio, a depender de como ele é prescrito, claro, os ganhos na massa muscular podem ser até maiores do que pessoas que fazem apenas musculação. E por que eu estou falando desse tema aqui do treinamento concorrente? Porque tem pessoas que praticam o treinamento concorrente, ou porque gostam, ou porque precisam. E essas pessoas, elas também fazem esse tipo de pergunta. Será que o exercício aeróbio, será que o treinamento aeróbio, feito na esteira ou na bicicleta ergométrica, está atrapalhando os meus resultados na musculação? Será que o treinamento aeróbico está atrapalhando os meus ganhos na massa muscular e na força muscular? O que a literatura científica diz sobre isso? Bem, hoje eu trago o seguinte estudo para vocês. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2024, portanto, no ano retrasado. Esse estudo ele foi publicado no Journal of Exercise Science and Fitness, ou seja, Jornal de Ciências do Exercício e Fitness. E aí foi uma revisão sistemática com meta-análise. E aí o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 40 estudos que investigaram o efeito do treinamento aeróbico feito na mesma sessão de treinamento da musculação ou em sessões diferentes nos ganhos de força, massa muscular e potência muscular. Juntando esses 40 estudos, dava um total de 841 participantes, que a depender do estudo, eles treinavam ali entre 2 a 3 vezes por semana, e as intervenções variaram bastante, porque era muito estudo, né? Foram 40 estudos. Tinha intervenções que duravam 5 semanas, mas também tinha intervenções que duraram 22 semanas, quase 6 meses. Então, variava ali entre 1 mês a 6 meses de intervenções. Então, eles fizeram aeróbio e musculação na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes, e as modalidades de treinamento aeróbio escolhidas foram a esteira ergométrica e a bicicleta ergométrica, mas a esteira e a bicicleta foram feitas de maneira diferente. Para a esteira, eles escolheram duas modalidades de treinamento diferentes. Uma foi a corrida intervalada de alta intensidade, o HIIT, na esteira, e a outra foi a corrida de forma contínua e com intensidade moderada. E para a bicicleta ergométrica, a mesma coisa. Houve a pedalada de forma intervalada e com alta intensidade, mas também houve a pedalada de forma contínua e com intensidade moderada. Se você é leigo e não entendeu bem essas nomenclaturas, essas terminologias, deixa eu te explicar muito resumidamente para a gente poder prosseguir. Vamos pensar no treinamento intervalado de alta intensidade na esteira, corrida. Então, os indivíduos corriam durante um determinado tempo, sei lá, vamos pensar aqui, 2 minutos de corrida e 3 minutos caminhando, tá? Isso seria a corrida intervalada de alta intensidade. E essa corrida, ela era feita com alta intensidade, com intensidade alta, tá?
Já a corrida na esteira feita de forma contínua e com intensidade moderada, os indivíduos corriam continuamente, sem intervalo nenhum, e com intensidade moderada. Então corriam lá 30 minutos, 40 minutos sem parar. A mesma coisa era a bicicleta. Eles pedalavam de forma intervalada e com alta intensidade, então intervalavam ali entre cargas mais pesadas e cargas mais leves, ou pedalavam de maneira contínua e com intensidade moderada, aquela pedaladazinha contínua sem intervalos. Deu para entender? Então vamos prosseguir. Quais foram os resultados depois de analisar todos esses estudos? O primeiro resultado é que eles verificaram que todas as formas de treinamento concorrentes provocaram aumentos na massa muscular da coxa. O primeiro resultado é que eles verificaram que todas as formas de treinamento concorrente promoveram aumentos na massa muscular da coxa. Portanto, você pode treinar aeróbio e musculação na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes que você vai ganhar massa muscular. Você pode não ganhar na mesma magnitude daquele indivíduo que só treina musculação, mas que vão haver ganhos. Isso vai, e a literatura científica mostra isso. Agora vamos para os detalhes. Eles verificaram um dado muito interessante. A corrida intervalada de alta intensidade mais musculação e o ciclismo contínuo com intensidade moderada mais musculação provocaram ganhos superiores na massa muscular da coxa do que a musculação sozinha. Deu para acreditar? Quer que eu repita? Esses caras verificaram que a corrida intervalada de alta intensidade lá na esteira, mais a musculação, e o ciclismo contínuo com intensidade moderada, mais musculação, provocou maior ganho de massa muscular, provocou mais ganho de massa muscular da coxa do que as pessoas que só treinaram musculação. Deu para perceber? A depender de como você treina o aeróbio, você pode prejudicar o ganho de força ou não, ou até você pode potencializar. Então, se você quer potencializar os ganhos de massa muscular na coxa, fazendo musculação e aeróbio, se você for para a esteira, escolha fazer um HIIT, escolha fazer treinamento intervalado de alta intensidade, corrida intervalada de alta intensidade. Se você gosta do ciclismo, ao que parece, a melhor forma de se treinar é o ciclismo contínuo com intensidade moderada. Por um outro lado, a musculação sozinha promoveu um maior aumento da massa muscular da coxa do que a corrida contínua com intensidade moderada mais musculação e do que o ciclismo intervalado de alta intensidade mais musculação. Repito para você, a depender de como o treinamento aeróbico é prescrito, você pode prejudicar os ganhos da musculação ou até potencializar. Então, vai haver interferência? Pode ser que sim, a depender de como o treinamento aeróbico é prescrito. Mas, no entanto, todavia, quando nós falamos na força muscular, os dados demonstraram que só treinar musculação foi superior quando você treina musculação junto com aeróbio. Então, se você deseja só ganhar força muscular, fortalecer a musculatura, ganhar força mesmo, treine só musculação. Mas se você gostar de fazer aeróbio ou precisar fazer aeróbio, dentre todas as modalidades que eu falei para você aqui, a que menos prejudicou os ganhos de força foi a corrida intervalada de alta intensidade mais musculação. Essa foi a que menos causou prejuízos. Então veja, se você afirmava que o treinamento concorrente prejudica os ganhos de massa muscular, você já sabe que isso não é verdade. Pelo menos a depender de como o treinamento aeróbico é prescrito. Porque a depender de como você prescreve o treinamento aeróbico, os ganhos de massa muscular podem até ser potencializados. Se você faz musculação junto com a corrida intervalada de alta intensidade ou musculação com ciclismo contínuo de intensidade moderada, isso vai potencializar os teus ganhos de massa muscular. No entanto, para a força, parece que a junção do treinamento aeróbico com a musculação prejudica em variados graus os ganhos de força muscular. Então, ao que tudo indica, só a musculação seria mais interessante para ganhos na força muscular. No entanto, precisamos falar alguns detalhes desse estudo, e o primeiro é que todos eles são estudos pequenos, ou seja, tem uma baixa quantidade de participantes. Isso limita o poder estatístico do estudo, que limita a nossa capacidade de emitir conclusões mais seguras. Então, são estudos pequenos. Logo, necessita-se de mais estudos e estudos maiores para que a gente possa ter mais certezas sobre esses detalhes da prescrição de treinamento. Um ponto importante é que a maioria desses estudos eram formados por homens e muito bem treinados, principalmente na musculação. Portanto, toda a conclusão que eu falei aqui para vocês, todos os dados que eu falei aqui para vocês, podem se enquadrar muito bem para homens bem treinados. Quando a gente fala em mulheres e indivíduos iniciantes ou até intermediários na musculação, esses dados aqui podem não servir. Então vamos lá. Se você é homem e bem treinado na musculação e também no aeróbico, você já sabe, juntar o treinamento aeróbico com a musculação não vai prejudicar os seus ganhos de massa muscular, principalmente se esse treinamento aeróbico for uma corrida intervalada de alta intensidade ou um ciclismo contínuo com intensidade moderada. No entanto, para ganhos de força, dê preferência à musculação. Se você gostar do aeróbio, use a corrida intervalada com alta intensidade, porque esse estímulo do aeróbio foi o que menos prejudicou os ganhos de força. Mas no final das contas, precisamos de mais estudos e estudos mais robustos para apresentar conclusões mais robustas. Ok? Eu espero
ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.